Boa noite, sejam bem-vindos ao Jogo Económico. O português Rui Pinto está no centro de um furacão onde se misturam crimes de acesso ilegítimo e acesso à informação que pode ajudar as autoridades a desvendar crimes, por exemplo, de índole fiscal. Como vai a justiça portuguesa lidar com um caso que transcende e de que maneira as fronteiras nacionais? Esta noite vamos falar com a eurodeputada Ana Gomes, uma das poucas vozes que se têm colocado ao lado do informático. Ana Gomes junta-se a nós via Skype, mas para já vou apresentar os nossos comentadores residentes, João Marcelino e Luís Miguel Henrique. Mais uma vez, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Eu agradeço também a Ana Gomes a presença neste Jogo Económico. Pergunto, Ana Gomes, se Rui Pinto é uma ameaça ou uma oportunidade única para o futebol português e mundial? Deve ser visto como uma oportunidade não apenas para o futebol português e mundial, mas também para as próprias autoridades portuguesas, porque ele pode ser um valiosíssimo auxílio na recuperação de capitais perdidos em evasão fiscal e em todo tipo de criminalidade, e da mesma maneira que as autoridades espanholas, que as autoridades alemãs, que as autoridades belgas, que as autoridades francesas estão a beneficiar da ajuda de Rui Pinto, as autoridades portuguesas, quer as autoridades tributárias, quer as outras autoridades policiais, judiciais, podem beneficiar da ajuda de Rui Pinto. E até, pelos vistos, até já o que está a acontecer, porque depois de ele ter chegado a Portugal preso e de ter, ele aparentemente comprometeu-se em tribunal a ajudar as autoridades portuguesas, e no último fim de semana eu vi que havia jornais que publicavam que justamente quer as autoridades tributárias, quer outras polícias judiciárias, etc., estavam já a recorrer à ajuda do Rui Pinto. Portanto, ele pode ser uma grande oportunidade para Portugal corrigir e muitos dos problemas que tem tido de corrupção e de infiltração, digamos, em setores decisivos, para ajudar a todo tipo de criminalidade fiscal e não só, e para recuperar ativos. Muito obrigado. Luís Miguel Henrique, ouvimos Ana Gomes a dizer que Rui Pinto é uma oportunidade para o futebol português e para o futebol mundial. Como é que poderemos encarar, de facto, a presença deste informático em Portugal e como é que vamos poder lidar com todas estas possibilidades que esta personalidade nos traz, digamos assim? Sobre esta questão, também aqui há uma primeira declaração que, no sentido, enquanto advogado inscrito na Ordem, tem alguns deveres deontológicos de reserva, sendo um processo em curso e com o cidadão detido, e o respeito que o Código Deontológico da Ordem me obriga. Ainda que, coisas que a deputada Ana Gomes e vocês, enquanto jornalistas, porventura, estejam mais libertos. Na questão em particular, posso dizer isto, o sistema legal português, nomeadamente a forma e a história, não tem o pragmatismo anglo-saxónico. Portanto, há aqui algumas questões que temos que, se calhar, que pesar, ou pelo menos distanciar-nos daquilo que é a praxis e a história habitual. O nosso sistema é extremamente formalista, extremamente legalista, e, porventura, para ser esta oportunidade que a deputada Ana Gomes tem, terá que haver uma visão bastante mais pragmática, que há sinais que, porventura, a autoridade tributária, a própria polícia judiciária, saber se o Ministério Público assim o entende ou não, e, em última instância, até que ponto é que depois a magistratura vai entender isso dessa forma. Isto para dizer porque o facto de ter acontecido o que aconteceu e o acesso à informação que hoje em dia, e fora toda aquela que a gente conhece, não é? E que possa chegar às mãos das autoridades, elas, sem dúvidas, acabam por consubstanciar esta oportunidade que se fala. Mas também, volto, e às vezes é um bocadinho, eu não ouço falar tanto disso, mas volto a dizer que o sistema legal português tem um conjunto de normas e de forma bastante distante daquilo que às vezes se vê nos filmes e nas séries de inspiração anglo-saxónica. Portanto, esse pragmatismo que, porventura, acaba por derrogar um conjunto de meios a como se chegou à informação, portanto, quase em que o fim é justificável, independente dos meios, nem sempre isso tem acontecido em Portugal e
e por inspiração do ordenamento que temos. Não sei até que ponto é que, porventura, novos dias e novas práticas poderão ser postas em prática, e peço desculpa pela redundância, com esta questão, porque realmente aqui, porventura, vamos ter acesso a um volume de informação tal que irá surpreender ainda muita gente. João Marcelino, o que eu pergunto é o que é que poderá pesar mais nesta presença de Rui Pinto em Portugal. Se a informação que Rui Pinto terá no seu computador ou a forma como chegou a essa informação. Eu espero que seja a informação. E espero também que este seja um caso que, mais uma vez, separe as águas entre os políticos que são capazes de pronunciar com coragem sobre as questões do dia-a-dia e aqueles que se refugiam sempre na pequena intriga partidária para ir viverem num mundo completamente afastado das suas responsabilidades e das exigências que as funções lhes deveriam exigir. E por isso, a primeira coisa que eu faço é começar por saudar a deputada Ana Gomes, que é uma das pessoas na política em Portugal, diz coisas, muitas vezes até polémicas dentro do seu próprio partido, que são posições corajosas. Independentemente de eu concordar ou não concordar com tudo aquilo que ela disse, acho que esta é a primeira coisa que se me oferece dizer sobre esta intervenção de Ana Gomes, que hoje aqui, mas também tem sido nos últimos dias, sobre esta questão deste hacker português. Antes de mais, eu acho que é uma boa oportunidade, até para, de alguma forma, poder começar a limpar um bocadinho aquilo que é o ambiente putrefato do futebol em Portugal, no que diz respeito digamos, aos bastidores das grandes decisões dos grandes clubes, mas eu ainda neste momento não tenho a certeza se Rui Pinto é uma pessoa que, enfim, na linha de Assange e na linha de Snowden, que reúne informação para ajudar a limpar a sociedade, ou se é um vulgar chantagista que, tendo alguma informação, terá procurado retirar dividendos financeiros disso. Portanto, esta questão, para mim, não é despicianda, não é menor. Eu gostaria que fosse o primeiro caso, que fosse alguém que tivesse consagrado um pedaço da sua vida à obtenção de informação relevante para os seus concidadãos a nível mundial. Espero que seja esse o caso. Não tenho ainda a certeza disso, mas acho, como jornalista ainda por cima que sou, que o que deve prevalecer é a importância da informação, sobre a forma até como se foi obtida. Esse é um problema das autoridades. Eu, como cidadão, quero viver numa cidade cada vez mais limpa e, portanto, toda a informação é importante, como quando, por exemplo, a Snowden revelou que os serviços de informação dos Estados Unidos vigiavam o Presidente do Brasil. Isto são coisas relevantes, são coisas importantes. Eu quero saber. Há gente em Portugal que não quer saber quando os seus interesses, digamos, até das suas paixões são atingidas. Eu quero sempre saber. Essa é a minha... Deixa-me só complementar aqui uma questão, porque o João acabou por especificar aquilo que ele, de uma forma mais abstrata e genérica, quis fazer, que é exatamente esta questão de saber se é um civista puro ou se são um chantagista que agora se vai aproveitar. E aqui veio o pragmatismo que eu estava a conversar. Tem que haver essa visão pragmática, não interessa qual a tua motivação, porque é que quiseste fazer isto, o que interessa é saber a que é que vai pesar mais. Aquilo que no final eu vou conseguir obter, independentemente da motivação, independentemente do ato mais ou menos criminoso, ou se porventura isso, na sua essência, contamina todo o resto do processo, porque o João tem outra frase importante, que isso é algo que é um problema das autoridades e, em última instância, um problema do juiz e a aplicação da lei como ela existe, e ele está amarrado e preso a ela. E esses vão ser os principais dilemas que irão ocorrer aqui. Muito bem. Regresso então ao contacto com Ana Gomes, que, como já tinha referido, está connosco neste programa via Skype. Ana Gomes disse há pouco tempo que a justiça portuguesa tem os holofotes mundiais em cima de si por causa de Rui Pinto, em cima da justiça portuguesa. Bem, entenda-se. Pergunto-lhe que desafios tem a justiça portuguesa pela frente, além de ter de assegurar a segurança do informático português? Bom, não vimos já faixas em estádios de futebol por essa Europa fora a pedir a proteção a Rui Pinto? É sinal de que muita gente, designadamente também na área do futebol, que quer verdade desportiva e quer integridade, ainda por cima no desporto, mas não só,
está preocupada com o Rui Pinto. Como eu disse, autoridades fiscais e judiciais e policiais da Alemanha, da França, da Bélgica e da Espanha já estão a colaborar com o Rui Pinto. Elas também têm interesse na proteção do Rui Pinto. Portanto, nós vamos estar sob os holofotes, nossa justiça, não só no tratamento que dá a Rui Pinto, se valoriza ou não e se aproveita ou não da presença de Rui Pinto, para esclarecer uma série de casos extremamente complicados que aí estão, de corrupção e de todo tipo de crimes, branqueamento, evasão fiscal, etc., que também têm a ver, em muitos casos, com a verdade desportiva, mas que estão para além da verdade desportiva, não é? E portanto, quer a segurança de Rui Pinto, que obviamente está sob custódia das autoridades portuguesas, estando ele preso, ou mesmo que não estivesse, uma vez que foi por causa das autoridades portuguesas que ele veio para Portugal, extraditado da Hungria, e avisando que sentia a sua vida em perigo. Quer no tratamento, para além da proteção, que as autoridades portuguesas judiciais vão assegurar a Rui Pinto. Tudo isso vai estar sob escrutínio internacional. Eu ontem, aliás, num debate aqui no Parlamento Europeu ontem, sobre um relatório que acabámos de aprovar, exatamente sobre fiscalidade, sobre o combate aos crimes fiscais e outros, a comissária Jourova, que é a comissária responsável pelo combate contra o branqueamento de capitais e contra o financiamento do terrorismo, ela própria enalteceu o papel dos denunciantes e disse como eles eram fundamentais de proteger. E por isso mesmo eu até também depois, em resposta na minha intervenção, até chamei exatamente a atenção para o caso Rui Pinto e para a importância da própria Comissão Europeia seguir o caso Rui Pinto. Neste relatório que hoje acabámos de aprovar, que é muitíssimo importante, há concretamente até um pedido de constituição de um fundo europeu para a proteção dos denunciantes, porque está claramente evidenciado o valor dos denunciantes como Rui Pinto, não apenas para a integridade dos sistemas nos diversos Estados-membros, mas na própria União Europeia, porque boa parte dos esquemas criminais que hoje vemos são esquemas criminosos que envolvem o desvio de fundos europeus. Olha, vimos isso, por exemplo, na Eslováquia, onde um jornalista de investigação, o Jan Kuciak, e a sua namorada foram mortos porque estavam a investigar, ele estava a investigar um esquema de desvio de fundos europeus. Vimos também, de alguma maneira, estamos a ver em Malta, onde a Comissão finalmente acordou e graças às próprias investigações que o Parlamento Europeu fez. E, portanto, eu espero que o caso Rui Pinto não seja um destes casos que a gente tem que pôr ao lado da Daphne Caruana Galizia ou do Jan Kuciak, seja justamente um caso pela positiva em que houve proteção de um denunciante com reconhecimento do extraordinário trabalho e do extraordinário interesse público daquilo que ele pode revelar em colaboração com as autoridades apropriadas, fiscais e policiais e judiciais. Luís Miguel, temos aqui então Rui Pinto em Portugal e, portanto, está nas mãos da Justiça Portuguesa. Sabemos, pelo que a Ana Gomes nos referiu, que há várias autoridades judiciais que estão a colaborar com o Rui Pinto em alguns casos que estão a ser investigados a nível europeu. De facto, é um fardo muito grande que a Justiça Portuguesa tem em mãos, tendo em conta o interesse deste informático. Duas vertentes e duas delas bastante penosas do ponto de vista da seriedade e de como que deve ser feita. Tu tens dois ativos, vamos chamar assim, do ponto de vista da Justiça, que tem que preservar, e até porque eu acredito que quanto mais profundo for o acesso à informação, maior serão esses holofotes. E uma coisa é a proteção do cidadão, do Rui. Outra coisa é a proteção da informação que o cidadão tem. E são duas coisas que têm sempre também elas trabalhadas e protegidas. Parece-me a mim que, porventura, sendo verdade, é um conjunto de situações que, alegadamente, o Rui Pinto teve acesso à informação que tem e para se dispor, eu não descuraria a proteção à vida e a proteção ao seu bem-estar físico. Não é só por Portugal, mas se isto tem as ramificações e a densidade que alegadamente tem, realmente cabe à Justiça Portuguesa e às autoridades portuguesas garantir que depois de lhe ser concedida a extradição que foi solicitada, que agora tenha que se zelar por esse ativo que é a vida do cidadão. Sem descurar, logicamente, a proteção da informação. Tenho algumas dúvidas sobre a legitimidade formal, e falta dizer formal,
da utilização da mesma da maneira como foi acedida, mas isso é algo que caberá aos tribunais decidir. Mas tenho dúvidas do ponto de vista legal apenas. João Marcelino, para além de todo o caso que está a ser investigado, existe aqui a proteção a um ser humano que tem aqui, de facto, um grande peso em cima dele, digamos assim. Repito a pergunta que tinha feito ao Luís Miguel Henrique. É um fardo demasiado pesado para esta justiça portuguesa? Não, pesado não entendo que seja, mas parece-me que está a ser tratado o caso Rui Pinto com os necessários cuidados. Ele está na prisão de Évora, onde esteve José Sócrates, onde está Armando Vara, ou seja, numa prisão afastada da delinquência mais perigosa. É a prisão para onde vão, digamos, as pessoas que enfim, precisam de um outro tipo de tratamento, para onde vão, por exemplo, os ex-polícias, onde vão os políticos, como estamos a ver. Portanto, parece-me que algum cuidado já se pode verificar que está a ser acautelado. Isso parece-me claro. Agora, em relação à informação que tenha, eu só posso especular. Quer dizer, eu não sei se ele tem ou não tem informação relevante, ou se isso é um mito urbano. Quer dizer, eu esperarei para ver. Quer dizer, presumo que sim, face ao interesse que a personagem, o interesse que existe para a personagem, parece-me que há pessoas que estão em muitos cuidados. Têm medo que ele tenha recolhido alguma informação importante. Portanto, eu presumo que ele terá alguma coisa importante, mas eu não sei se isso é verdade ou não. Isso pode ser, como digo, repito, pode ser um mito urbano. Vamos esperar para ver. Agora, se tiver, eu até gostaria que tivesse, eu acho que pode ser, e repito, acho que é esta a ideia, pode ser um bom contributo não só para as autoridades portuguesas, como para as autoridades de outros países investigarem não só estes fluxos financeiros que falava a Ana Gomes, como também irmos ao aspecto puramente desportivo, que isto mexe digamos, com aquele fator que é mais relevante para a maioria das pessoas, que é a saúde das competições desportivas. Portanto, há aqui um plano de criminalidade à volta do dinheiro, e há outro à volta, também sempre com o pano de fundo do dinheiro, mas tem a ver com os resultados esportivos. Portanto, nessa dupla componente, este caso merece ser bem tratado pela Justiça Portuguesa. Eu espero que tenha essa... Quer dizer, é um grande desafio mesmo para a Justiça Portuguesa e eu espero que ela esteja à altura desse desafio. Muito bem. Voltamos então a Estrasburgo para falar com Ana Gomes. Pergunto-lhe se a Justiça Portuguesa tem estado à altura, sobretudo quando tem estado tão ativa ao nível de outros temas que abrangem o futebol. Não. Considero que a Justiça Portuguesa tem estado muito atrás e muito abaixo daquilo que seria exigível num Estado democrático. E, sobretudo, em comparação com aquilo que têm feito os aparelhos de justiça noutros países. E, designadamente, não só os aparelhos de justiça, mas as próprias autoridades tributárias. Por exemplo, essas investigações em que as autoridades fiscais alemãs, espanholas, belgas, francesas têm estado a utilizar Rui Pinto mostram uma proatividade que não vimos até hoje nas autoridades portuguesas fiscais ou outras. E quanto à justiça em si, esse caso da Topeira é se calhar um caso que estamos para ver, não é? Visto que agora já há arguídos, mas também já não há arguídos aqueles que obviamente deviam ser feitos, constituídos arguídos, se efetivamente a justiça fosse coerente e consequente com aquilo que ela própria descobriu. Se constitui arguído um indivíduo que é suposto ser o braço direito do chefe de um clube, que era um assessor jurídico e que tinha contactos com indivíduos infiltrados na justiça, ou com possibilidade de se infiltrarem no próprio sistema informático da justiça, obviamente para descobrir e para impedir investigações. Isto é altamente grave. Já nem vou falar de outros casos, como o de corrupção envolvendo magistrados, não é? O caso Rangel, etc., onde a justiça não tem nada a fazer o que era elementar fazer. Eu sei que a nossa justiça é lenta, e esse é um grave problema, porque em toda a parte do mundo, justiça lenta é justiça demorada, é justiça negada. Mas no nosso país dá uma sensação que há muitas infiltrações promíscuas no próprio sistema de justiça, que explicam, por exemplo, a história de um funcionário judicial usar passwords de outros funcionários judiciais para aceder a processos que eram do interesse de determinadas figuras
ou a história da captura de magistrados, que de facto explicam que a justiça tinha que atuar de forma muito mais incisiva e exemplar, exatamente para não continuar a impunidade, porque a continuação do sentimento de impunidade é o que explica o pântano em que hoje estamos a viver. E não é só no setor desportivo, é nas implicações do setor desportivo com o setor dos negócios, com o setor até da própria política, obviamente, que também está capturado por essas vias. E estamos a falar de áreas onde, por trás, isto não estão só simples criminosos, estão organizações criminosas, estão máfias. E é isso que nós estamos a ver, não apenas aqui, não apenas pelo caso concreto de Portugal, mas pelo que está a passar noutros países europeus. E que explica, por exemplo, os assassinatos que já houve de jornalistas que quiseram inquirir e que foram silenciados. Muito obrigado, Ana Gomes. Continuamos então aqui com o debate também em estúdio. Luís Miguel Henrique, Ana Gomes fala de uma justiça portuguesa que não está à altura deste caso. Bom, de tudo o que eu lhe disse, há uma coisa que gostaria de ressalvar, que é a alegação, a acusação versus a prova. No caso, há 2 ou 3 casos que ele disse que conversaram, eu vejo, muitas vezes, ou vejo enquanto jurista, vi por vezes a dificuldade em obter a prova. Porque ela não existindo de forma documental ou pericial, ela tinha que ser de forma testemunhal e ela não conseguindo, o Ministério Público não teve capacidade para. E não vale tentar identificar o caso, mas pelo menos algumas das situações que foram referidas, nomeadamente, por exemplo, o caso é dos acessos legítimos em relação a e-mails, ou acesso a passwords, que também não acontecem só no futebol, também aconteceram na Assembleia da República, aqui há uns tempos atrás. Portanto, isso são um conjunto de atos ilegítimos que elas devem ser. Só que uns foram confessados, os outros foram assumidos pela pessoa e com dificuldade em passar para traçar. E se o Ministério Público conseguiu ou não conseguiu, se foi apenas por incapacidade fáctica ou se houve algo mais, estaremos sempre no caso no campo da especulação e não me ficaria bem ultrapassar esse limite. Isto para dizer então que sobre estas questões muita da dificuldade tem a ver com a questão da prova. Há uma coisa que refere que é, isso sinceramente tenho que concordar, que é a lentidão de todos estes processos. Isso, qualquer justiça feita ao final de 8, 10, 12, 14 anos não é justiça alguma. E sim, há muito para fazer no aparelho judicial português, mas não vai ser fácil e não é numa legislatura sequer que se consegue fazer uma alteração tão estruturante como essa. João Marcelino, a mesma justiça que agora se prontifica a analisar o caso Rui Pinto e a julgá-lo, é a mesma que esteve por trás da decisão do Etopeira e que não conseguiu provar, de facto, os acessos ao sistema de justiça com o interesse particular de um clube. O que é de esperar agora dessa mesma justiça que agiu no Etopeira dessa forma e o que é de esperar agora no caso de Rui Pinto? É de esperar algo muito diferente? Bem, eu acho que aquilo que Ana Gomes diz sobre a justiça portuguesa é de alguma forma merecido, mas se alguma coisa está a mudar é precisamente nos últimos anos. Nós vemos que finalmente a justiça chegou à política, por exemplo. Temos aí o caso José Sócrates, que é o caso talvez mais evidente, mas há outros. Há as investigações que também decorrem à banca. Enfim, é verdade que a justiça é lenta e muitas vezes não consegue chegar a coisas que nos parecem mais ou menos evidentes, como estas que fala Ana Gomes. Não é? Parecia mais ou menos evidente que determinadas pessoas não poderiam estar à margem do conhecimento das situações, mas a verdade é que a nossa investigação não conseguiu lá chegar. Se não o conseguiu por algum receio social, se não o conseguiu por incompetência, se não o conseguiu porque de facto não é possível e, portanto, estabelecer essas relações, eu não sei dizer. Sei, isso sim, dizer que nos últimos anos a justiça portuguesa tem dado passos na direção que a mim me parece correta. E, portanto, aquilo que eu espero, no caso de Rui Pinto, é que essa caminhada de emancipação até, digamos, daquilo que está à sua volta e das pressões que muitas irmandades fazem quando chegam a processos importantes, eu espero que esse caminho da afirmação da independência da justiça prossiga, se mantenha e que o futuro venha a provar
que Ana Gomes não tem razão nisso que está a dizer. É o que eu mais desejo. Sendo que, de alguma forma, neste preciso momento, compartilho algumas das reservas que ela tem e, portanto, estaremos todos, a nível nacional e internacional, espero Ana Gomes e outras pessoas, atentos àquilo que vai ser, digamos, o andamento deste processo no interior da justiça portuguesa. Já fiz esta pergunta aqui em estúdio, mas gostaria de ouvi-la também, Ana Gomes, sobre esta situação. Pergunto-lhe se a informação que Rui Pinto tem nos servidores deve ser usada nas investigações. Absolutamente. É isso que nos pedem, de resto, toda a legislação a nível europeu e toda a percepção da necessidade de proteger os denunciantes a nível europeu, que aliás vai estar expressa numa diretiva que vamos aprovar em breve e que resultou, portanto, num acordo a que já se chegou a nível europeu, envolvendo Conselho, Comissão e Parlamento, que é justamente um estatuto de proteção dos denunciantes e que é muito alargado. Mas, para além disso, há a legislação europeia, hoje já em vigor, que obriga à proteção dos denunciantes e que valoriza o trabalho dos denunciantes. Por exemplo, olha, a 4ª Diretiva contra o Branqueamento de Capitais. Eu trabalhei nela. Ela está em vigor já no nosso país, como nos outros países todos. E já estamos até na 5ª, onde ainda isso é mais reforçado. Já se valoriza o papel dos denunciantes exatamente no esclarecimento dos crimes fiscais e de outro tipo de crimes conexos, tipo branqueamento, etc. Nesse aspecto, isto sobrepõe-se à legislação portuguesa. Eu sei que há legislação penal portuguesa que tende a excluir, digamos, da possibilidade de utilização informação que possa ter sido no caso do Rui Pinto ou não. Eu não conheço o Rui Pinto, não sei como é que ele obteve acesso ao manancial de informação que tem. Se foi alguém que lhe quando estão envolvidos crimes que são públicos e em relação aos quais as autoridades não podem fechar os olhos. Todos os outros denunciantes dos casos, por exemplo, do escândalo LuxLeaks, do escândalo SwissLeaks, portanto, que envolvia o banco HSBC, do escândalo Panama Papers, todos os denunciantes foram a determinada altura acusados nos seus próprios países e alguns até foram julgados por crimes que teriam cometidos designadamente de acesso ilegal ou de revelação ilegal a informação que teriam tido acesso estando dentro das organizações, sei lá, das organizações bancárias ou de escritórios de advogados que tinham ligações com as organizações bancárias ou outros. Mas acabou sempre por prevalecer, independentemente dos crimes e da culpabilidade que um tribunal julgará sobre os atos concretos praticados por essas pessoas, não pode ser desconsiderado o valor público, o interesse público das informações que são reveladas e que respeitam a crimes públicos, designadamente de evasão e graves, evasão fiscal, branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo, etc. E por isso é que nessa base as autoridades estão a cooperar e estão a ver as pessoas que, independentemente de crimes que venham a ser acusados, designadamente de acesso ilegal, de facto contribuíram para trazer ao conhecimento das autoridades e ao domínio público informações da maior importância para combater a criminalidade organizada de todo tipo. Muito bem. Luís Miguel Henrique. Eu percebo, volto a dizer, aqui vamos ter dois planos, o plano do cidadão e o plano do advogado, do jurista. E apesar de ser, enquanto jurista, não dominar totalmente duas matérias que estão aqui em causa, quer o de direito penal, quer o direito comunitário, há pelo menos princípios básicos que conheço e sei para dizer que nem tudo é fácil desta maneira. Isto para dizer o seguinte, nós não temos em Portugal um instituto jurídico de delação premiada como o Brasil tem, que tem levado ao caso de Lava Jato, para aquilo que as pessoas veem, os presidentes, o Michel Temer, o Lula e todas aquelas questões que têm acontecido. O que significa que muitas vezes a questão, volta e disse, repito um bocadinho o que disse no princípio, numa primeira intervenção, que é, há questões formais a qual o juiz que esteja a presidir a este dossiê vai ter que cumprir e estar amarrado, independentemente da sua intuição ou da sua leitura enquanto cidadão
há deveres que têm que ser respeitados. Há regras, há limites impostos pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal, pela Constituição, nomeadamente no capítulo de Direitos, Liberdades e Garantias. O que eu tenho sérias dúvidas que, porventura, a diretiva comunitária possa, porventura, derrogar isso ou não. Não tenho conhecimento de causa suficiente para tal. Também sei outra questão, que é algo que o João já alertou várias vezes, não só neste programa, que é a motivação inicial do hacker Rui Pinto. Se essa motivação fosse meramente cívica, como um conjunto de outros casos, como os Panama Papers e um conjunto de outros consórcios de jornalistas, é diferente. Se, porventura, teve nesse plano, enquadra-se. Se teve, num primeiro momento, uma intuição meramente criminosa de obter um determinado ganho ou uma receita por extorsão, chantagem, o que quiserem chamar, que não sei. E a partir daqui, voltar-se-á no estatuto quase de arrependido e a partir daí poder trabalhar com a informação que tem, também aí o quadro normativo português não é tão lato e tão abrangente como é um conjunto de outras jurisdições internacionais e de quais nós ouvimos falar. Portanto, muitas das vezes critica-se a Justiça e os magistrados, quer o Ministério Público e Investigação, quer o juiz, mas há um quadro normativo que tem que ser respeitado e, senão, sou pena de se perder o controle de tudo isto. João, ouvimos a Ana Gomes a falar aqui da importância de enaltecer, portanto, o papel dos denunciantes e a sua proteção. Queria ouvir um bocadinho o João sobre essa questão. Quer dizer, isso é uma verdade lá para Alice, ou seja, o presidente Nixon não teria perdido o seu mandato em 74 se não tivesse havido o Watergate. O Watergate foi uma fuga de informação de um alto dirigente, o Mark Felt, do FBI, creio, que disse coisas que não devia ter dito, não podia dizer. E, portanto, eu costumo dizer nesta questão, um bocadinho a brincar, que delatores há muitos, não é? Portanto, há o Assange, por exemplo, que fundou a Wikileaks e que é uma espécie de distribuidor, ou seja, ele não foi, digamos, a pessoa que foi violar correspondência ou segredos, ele é apenas um distribuidor de informação que lhe trazem. E esse é o caso do Assange. Há depois o caso do Snowden, que é alguém que trabalhou num serviço de informações norte-americano e que resolveu, a determinada altura da sua vida, pôr cá fora coisas a que estaria obrigado a não pôr, atendendo às suas obrigações. Portanto, aqui é muito importante, eu não quero repetir também o que acabou aqui de dizer o Luís, mas é importante saber, no momento inicial também, o que é que foi Rui Pinto. Não é? Ele chegou a ter um problema com um banco internacional. Não chegou a ser acusado, mas teve teve também o problema também com a Doyen, em que é acusado de ter tentado extorquir dinheiro à Doyen. E, portanto, lá está, quer dizer, para mim é sensível saber isto, ou seja, saber se ele determinadamente se reciclou porque lhe dá jeito, mas foi inicialmente apenas um chantagista muito credenciado tecnicamente, ou não, se é efetivamente alguém que se situa dentro desta categoria de pessoas que fazem muita falta para manter a saúde das democracias. E se for esse o caso, eu gostaria sinceramente que fosse, então... Mesmo que estas coisas que falam, destas novas questões, desta proteção que é dada aos denunciantes, não é a mesma coisa da proteção que é dada a um arrependido. São dois estatutos distintos e não se pode estar a confundir um pouco as coisas. Alguém que tem uma atividade inicialmente criminosa e que a partir da mente é apanhado e que para reverter a sua situação aproveita-se. Volto a dizer, por isso é que eu usei a palavra pragmatismo no início. Isto tem que ser visto e olhado com um olhar mais ou menos pragmático em função do quadro normativo que existe e do qual tem que ser cumprido. E de forma muito simples, é a maneira mais simples que eu tenho de conseguir colocar as coisas, com toda a complexidade que tudo isto importa. E estamos já perto do final do programa, no entanto, iria colocar uma última pergunta a Ana Gomes. Ana Gomes, pergunto-lhe, tem sido de facto uma voz muito ativa na defesa de Rui Pinto. Pergunto-lhe se a surpreendeu as reações que têm surgido depois da última entrevista que deu. Olha, em primeiro lugar, porque neste mandato do Parlamento Europeu fui membro de todas as comissões de inquérito que se empenharam no esclarecimento dos diversos escândalos de evasão fiscal, mas também de branqueamento de capitais. E de combate ao financiamento do terrorismo. Fui relatora e negociadora das duas mais recentes diretivas sobre o branqueamento de capitais, contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, a 4ª e a 5ª diretiva, e também de uma diretiva para, através do direito penal,
se ser mais eficaz no combate ao branqueamento de capitais e, portanto, para facilitar o confisco dos bens desviados através desse tipo de esquemas criminosos. Ao longo deste tempo, neste trabalho, lidando com os diversos escândalos, LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, Bahama Leaks, Football Leaks, também teve, obviamente, na nossa agenda, e tivemos aqui sessões dedicadas ao Football Leaks, percebi a extraordinária importância dos denunciantes e percebi o extraordinário problema em que estão as pessoas que, mesmo estando dentro de uma organização criminosa, por exemplo, alguns desses bancos envolvidos nesses esquemas, etc., que depois, de certa altura, têm um repente de consciência e decidem deitar cá para fora e denunciar e aquilo a que têm acesso. E, portanto, percebi que era fundamental eles serem apoiados. Desde o caso do Rudolf Hellmann, que, aliás, em breve vai estar no nosso país, em uma conferência, que passou na Suíça, denunciando o banco Julius Baer para que trabalhava, até o caso do Antoine Deltour, ou no caso suíço, LuxLeaks, ou o Hervé Falciani, no caso SwissLeaks. Portanto, eu não sabia de todo que havia um português que tinha um papel tão importante justamente no caso Football Leaks. A partir do momento que eu vi que havia um português que era uma fonte essencial do Football Leaks, achei que era a minha obrigação defendê-lo, como contribuir para a defesa dos outros. E não estou a dizer, e não sei, eu nem o conheço, eu não sei se ele praticou ou não crimes de acesso ilegal ou aquilo que o tentam acusar de uma tentativa de extorsão, etc. Se praticou, isso terá que ser avaliado pelos juízes apropriadamente. Mas também não pode deixar de ser avaliado o extraordinário interesse público das revelações que ele já fez e que estão a beneficiar outros países e não o nosso, porque as nossas autoridades ficaram sossegadinhas no seu campo e só atuaram, isso é o que me põe a mim realmente doente, pensar que as autoridades portuguesas só atuaram a toque de caixa de um fundo de investimentos que é a coisa mais nebulosa e mais duvidosa que pode imaginar-se, sediada em Malta e com uma máfia casaco por trás. E é a toque de caixa disto que as autoridades judiciais portuguesas vão atuar. Isto assusta-me. Se isto é assim, assusta-me. Se calhar ainda vamos descobrir que por trás da tal Doyen, do tal esquisito fundo Doyen, estão alguns clubes de futebol, têm particular interesse em silenciar aquilo que o Rui Pinto possa vir a contar e provar, ou estão os escritórios de advogados que se prestaram a ser intermediários de todo tipo de negociatas esquisitas e que quando souberam que eles também, até porque têm sistemas de segurança informática da treta e portanto são penetráveis, e quando perceberam isso, reagiram e usaram os seus contactos para fazer as autoridades judiciais agir. Bom, isso é o que tudo vamos perceber. Agora, portanto, eu percebi que o Rui Pinto precisava de apoio, é um jovem português, um jovem que é reconhecido como tendo feito um serviço público extraordinário a nível europeu, precisa de apoio, por isso eu falo por ele, como digo, eu não o conheço, não conheço a família dele, não sei nada, e eu falo de forma independente, porque primeiro, futebol, não percebo nada, nem quero perceber, não me interessa nada futebol. Só às vezes que vi jogos de futebol fui por ver patriótico, pá, e quando a seleção joga, ou quando eu estava na Indonésia, e obviamente houve um campeonato europeu de futebol que a gente quase ganhou, e por de patriótico tive que ver esses jogos às tantas da manhã e até me diverti, sem saber nada de futebol. Portanto, não me interessa nada. Sou a primeira a reconhecer o valor social dos clubes de futebol ou dos clubes desportivos, que têm muitas outras modalidades que se calhar mereciam muito mais interesse do conjunto dos mídias do que merecem, e tendo tudo subordinado ao desporto que é uma indústria, não é? Que é o futebol. Só fui membro de 2 clubes na minha vida. O primeiro foi exatamente o Sport Lisboa-Benfica, porque eu morava em Benfica e fiz lá ginástica e patinagem quando era miúda. E depois o segundo é o Sport Argésia da Fundo, onde fiz natação durante uns anos e me deu muito jeito, tenho estas costas largas que eu tenho na política, então é muito útil. Eu sou independente e eu acho que o papel de um deputado nacional ou europeu é, sobretudo, pensar com a sua própria cabeça. E estou verdadeiramente, e vim para a política, muito por ter percebido a tremenda promiscuidade que havia entre o futebol e a política.
Logo, em 2002, 2003, quando eu estava na Indonésia e via o que se passava em Portugal através da RTPI, ficava furiosa porque só se falava de futebol. E quando vim cá, também nas eleições de 2002, só se falava do Sr. Vilarinho, do não sei quantos, e de sei lá mais que do Vale Azevedo e de outros tipos assim. E em vez de discutir política. Portanto, eu vim para a política também por ter percebido que, através do futebol, se estava a criar um novo ópio do povo e um novo esquema de corromper a vida política e económica em Portugal. Portanto, falo com total independência. Não alinho em... E o que é que eu disse? Eu disse o rei vai nu. Eu disse aquilo que toda a gente sabe sobre o passado criminal do dirigente máximo do Benfica. Eu não tenho nenhuma cruzada pela sanidade na vida desportiva, pela verdade desportiva. Isso há outras pessoas que são especialistas. Nem sequer é isso, é pelas repercussões do que está a passar-se no plano desportivo, da corrupção no plano desportivo, para a corrupção no conjunto da nossa sociedade, incluindo a corrupção e a captura de governantes e de dirigentes políticos, todos os quadrantes. E é isso que explica o silêncio deles, e não é o que explica, e é exatamente isso que explica que eu me sinta completamente livre e à vontade para dizer o que tenho que dizer. Não, sem qualquer veleidade, não vou expor tudo o que precisa de ser exposto, mas vou, talvez, dizendo aquilo que já disse e que posso vir a dizer mais, e designadamente até pelo apoio ao Rui Pinto, vou dar apoio àqueles que podem fazer muitas revelações que podem ser úteis para a sanidade na vida desportiva, na vida económica e na vida política do nosso país. E dessa maneira também a nível europeu, porque obviamente não tenho nenhuma ilusão que isto se passa apenas em Portugal. Sei que tudo o que está a passar-se aí tem implicações a nível europeu e global, como tudo. Hoje o mundo em que vivemos é assim. Muito obrigado, Ana Gomes, e aproveito já para me despedir e agradecer a presença neste jogo económico. Estamos mesmo já na fase final do nosso programa. Luís Miguel Henrique, de forma muito sucinta, que desenvolvimentos podemos esperar nas próximas semanas? 2 ou 3 notas relativamente finais. A este caso? É meritório o apoio ao cidadão. Isso acho que não é por ser o Rui. Todo qualquer cidadão português que porventura se encontra numa situação mais delicada ou difícil devia merecer este tipo de apoio, não apenas aquele que dá algum protagonismo em relação ao tema. 2, continuo a dizer que o quadro normativo português não é exatamente aquilo que, por vezes, as pessoas possam querer pensar. Isso trará algumas limitações formais que têm alguma dúvida, como possa ser ultrapassado. E terceiro, para que tudo isto possa ser alcançado, independente do valor que a informação que tem, que ela sem dúvida alguma é importante enquanto cidadão, para ela poder ter alguma utilidade do ponto de vista judicial, tem que ser olhada com muito pragmatismo para se conseguir obter todos os frutos. Sendo certo que, e não tenho dúvidas sobre isso, tudo o que possa eliminar todas as zonas nebulosas, sujas, escuras, feias daquilo que é o futebol e a sociedade, a economia, as finanças e a política portuguesa, eu sou totalmente a favor. Muito bem. João Marcelino, para acabar, que terminar, desenvolvimentos podemos esperar? Para terminar, deixe-me só dizer, eu gosto muito de futebol e reconheço, do ponto de vista económico, o contributo do futebol para a economia portuguesa, ao nível dos empregos, milhares e milhares de empregos, com a captação também de verbas de fora, com as transferências. E é por tudo isso que eu relevo a coragem de pessoas que são raras, como Ana Gomes, que efetivamente merece que se diga que é uma pessoa independente, porque ela já várias vezes no passado conseguiu dizer coisas desagradáveis para as pessoas do seu partido. Ainda agora, nesta questão, está a dizer. Ela, quando fala desta promiscuidade, ela está-se a lembrar de António Costa e de Centeno a verem jogos ao lado do Presidente do Benfica. Eu não tenho a certeza que ela esteja a ser inteiramente justa com o Presidente do Benfica, mas isso é outra questão. Portanto, mas, de qualquer forma, subscrevo esta preocupação. Acho que ela é muito útil para a qualidade da vida democrática em Portugal e, portanto, eu espero que ela continue a estar atenta e que haja cada vez mais pessoas na política em Portugal que não considerem
que o futebol é uma coisa menor, que se interessem, porque isso vai contribuir para um futebol melhor em Portugal, porque nós temos efetivamente muita qualidade. Isto é um cluster muito importante da nossa economia, como é a indústria do calçado, como são outras, e é importante devolver estas indústrias a uma saúde que não está a 100% em bom estado. Portanto, parabéns à Ana Gomes e espero que ela continue a estar atenta a este fenómeno e, em termos internacionais, continue a prestigiar a política portuguesa. Muito obrigado, então, João Marcelino, Luís Miguel Henrique, mais uma vez, muito obrigado pela presença neste programa. Termina aqui mais um Jogo Económico, mas antes, veja como nem só no futebol surgem golos surpreendentes. Este é um dos momentos mais altos da participação do Sporting Clube Portugal na Liga dos Campeões de Handball. Até para a semana. Played in, 6 against 5, tried to get into. Oh, did you see that? Nick Savic got there was the save before, ball went down, went over the defence.